Boa noite a todos e todas. É com imenso prazer que recebemos hoje, aqui nós, os três mal-amados, para uma discussão, um bate-papo sobre poesia e filosofia. Temos Wanda Monteiro, Márcio Catunda e Jonas Pessoa. E um convidado mais do que especial, que é Marcos Fabrício Lopes. Bem, vamos começar falando sobre o poeta Jonas Pessoa. Primeiramente, obrigado, Jonas, por ter aceito o convite. Jonas Pessoa do Nascimento é cearense, radicado em Brasília. É poeta, professor com pós-graduação em língua portuguesa. Autor de O Grito, 2010, Pedaços da Existência, 2013, Palavras Trocadas, 2015, Face da Indiferença, 2016, esse "in" vem entre parênteses, Lamentos, 2017. Em 1993, foi um dos vencedores do Salão de Dezembro de Poesia, Prêmio José Sarney de Poesia, com o segundo lugar a nível nacional. Em 2018, foi vencedor do primeiro Prêmio Amazonas de Literatura, com o livro Chão Partido. Possui poemas inseridos em algumas antologias e site especializado em poesia. No Facebook, é autor da página poética Poesia da Vida. E também ele bota os seus poemas lá no grupo Os Três Mal-Amados. O outro poeta, Márcio Catunda. Márcio Catunda é escritor e diplomata, nasceu em Fortaleza em 1957. É membro da Associação Nacional de Escritores e do Pen Club do Brasil. Sido correspondente da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo e membro efetivo da Academia de Letras do Brasil. Editou diversos livros de poesia e de prosa, e alguns dos quais escritos diretamente no idioma espanhol. E tem discos e poemas musicados. Foi presidente do Clube dos Poetas Cearense em 1975, é fundador do grupo Siriará em 1981, ambos em Fortaleza. Participou das reuniões denominado Sabadoilê, de 1982 a 1985, no Rio de Janeiro, onde teve o prazer imenso de conhecer o poeta Carlos Drummond de Andrade, com quem manteve intenso intercâmbio. Em 91 a 94, foi secretário da carreira diplomata na Embaixada do Brasil em Lima, período durante o qual fundou com os poetas peruanos Eduardo Rada, Regina Flores e Eli Martim o grupo literário Reme, tendo participado de diversos recitais e publicado 2 livros, de 95 a 97. Não, publicado 2 livros. De 95 a 97, foi cônsul adjunto no Consulado Geral do Brasil em Genebra, cidade onde frequentou a Associação de Escritores Genebrinos. De 1998 a 2000, foi conselheiro na Embaixada do Brasil em Sofia, onde publicou antologia de seus poemas, traduzido pelo poeta búlgaro Rumer Stoyanov. De 2002 a 2005, exerceu o cargo de conselheiro na Embaixada do Brasil, em São Domingo. De 2006 a 2008, foi assessor cultural junto à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa em Lisboa. De 2008 a 2010, ministro conselheiro em Acre. De 2010 a 2013,
chefe do setor de impressão e divulgação junto à Embaixada do Brasil em Madrid. De 2014 a 2016, chefe do setor comercial na Embaixada em Egel. Escreve também em inúmeros periódicos. Bem, só temos que agradecer a ilustre presença, agradecer muito ter aceito o convite. E a nossa terceira convidada, Wanda Monteiro, advogada, escritora, uma amazônida, nascida à margem esquerda do rio Amazonas, em Alenquer, lá no Pará, Brasil. Colabora com vários projetos de incentivo à leitura de seu país. Seus textos poéticos são publicados em importantes revistas literárias, impressas e digitais, veiculadas em várias regiões do país, como a Malarmagem, Revista Gueto, Acrobrata, Diversos e Afim, Relevo, Lavoura, Dona da Palavra, Vício Velho, Mirai da Janela, Ruídos, Literatura Brasileira e Fechadura, Desenredos no Brasil, Caliban e Em Comunidade, essa de Portugal e Lisboa. Tem seus poemas publicados nas antologias. São várias antologias, me permita concluí-la. E tem os livros. O Beijo da Chuva, 2008. Anverso, editora Amazônia. Duas Mulheres Entardecendo, 2015. E em parceria com a escritora Maria Helena Latini, Aquatempo, em 2016. E a Liturgia do Tempo e Outros Silêncios, em 2019. E o Aquatempo, saiu agora em 2020 pela Patuá. Participou, em 2020, de duas publicações com texto poético. A coletânea em livro, Manifesto Antifascista, chamada Ato Poético, da editora Oficina, organizada por Márcia Tiburi e Luiz Maffei. E o segundo, a coletânea Antifascista, o segundo, Contos, Crônicas, Poema de Resistência, organizado por Leonardo Valente e Carol Prone, editora Mondrongo. Bem, são com esses três que nós vamos hoje conversar sobre poesia e filosofia. E para começar, eu queria chamar Fernando Freire. Microfone, Fernando. Boa noite, pessoal. Boa noite, Wanda. Boa noite, Márcio. Boa noite, Jonas. Obrigado a todos vocês por terem aceitado o nosso convite. Pois bem, esse assunto ele é um tanto quanto polêmico, né? Me lembra aquele outro programa nosso sobre a prosa e a poesia. Mas veja bem, é um assunto que tem dividido, né, as opiniões de quem trabalha com poesia ao longo do tempo. Eu estou me lembrando aqui, especificamente, do Antônio Cícero, né, que é uma figura que trabalha dos dois lados, que é poeta e também é filósofo. Né? Segundo o Antônio Cícero, poesia e filosofia são inconciliáveis. Tanto é que, em um dos seus ensaios, eu acho que a poesia e a crítica, ou poesia e filosofia, algo assim, ele coloca que o poeta não sabe filosofar e o filósofo não sabe poetizar. Eu queria perguntar para o Márcio Facundo, depois estendendo a Wanda e ao Jonas, né, qual a tua opinião, Márcio, com relação a isso? Será que é realmente inconciliável, né, a poesia e a filosofia? Até porque, né, vez ou outra, a gente vê dentro do cenário poético, dentro do cenário da crítica nacional, né, uma vertente que prima pelo elogio do sintetismo, ou seja, pela crítica, como é que eu falo? Pelo elogio do discurso quanto mais curto e
quanto menos reflexível, melhor. Mas, sintetizando a pergunta, é possível esse casamento entre poesia e filosofia? Destraga o som. Pronto, está agora ligado o microfone? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, vou responder a pergunta do ilustre colega. Eu sou forçado, pelas minhas convicções, a discordar do Antônio Cícero. Eu acho que a poesia e a filosofia sempre andaram de mãos dadas e são compatíveis e complementares. Elas nascem juntas lá com os pré-socráticos, nos tratados em versos de Empédocles, de Parmênides, e ela vai evoluindo até chegar na idade contemporânea com Nietzsche, que é poeta e filósofo. Nós tínhamos falado isso um pouco antes de começar aqui a nossa reunião. Fernando Pessoa é um filósofo em poesia, não se pode negar. Augusto dos Anjos transpõe a filosofia de Spencer e Haeckel em poesia. Os filósofos escrevem sobre os poetas, de certa forma se tornam um pouco poetas também, porque o Sartre escreveu sobre Mallarmé e Baudelaire, o Heidegger escreveu muita coisa sobre Hölderlin, poeta alemão. Então, não há como duvidar que elas nascem do pensamento humano e depois se bifurcam a poesia mais sintética, evidentemente, mas não deixa de ser sempre reflexiva. E a poesia está a serviço também da música, das palavras e do sentimento. Mas a poesia não pode prescindir do pensamento filosófico, que é como ela se expressa de forma inteligente, não é? Mas a origem dela é aquele lá, nos oráculos gregos antigos, que eram pura poesia, e dali nasce a filosofia. Então, não vejo como separar as duas coisas de uma forma assim tão sistemática, tão quase que dogmática. Eu diria que há uma fusão perfeita, embora que cada uma possa cumprir o seu papel distintamente. Tá bem? Essa seria a minha resposta. Obrigado. Obrigado, Jonas. Opa, boa noite. Está me ouvindo? Boa noite, estamos ouvindo bem. Boa noite. Tudo bem? Boa noite a todos os colegas, os participantes. Essa relação da poesia com a filosofia, nós temos uma relação que o próprio Platão já dizia, que a verdadeira filosofia está na alma do poeta. Não é isso? Então, a poesia e a filosofia, elas se condensam a partir do momento que cada um vai buscar suas perspectivas, atingir o quê? Um belo. E o que é esse belo? Tanto a filosofia quanto a poesia buscam este belo na sua concepção conteudística. Não é isso? Então, nós temos uma relação a partir do momento em que o poeta ele se torna um filósofo quando ele pensa na acepção da poesia. O filósofo ele está mais preocupado, não está preocupado tanto com o livro em si, correto? Ele está preocupado com o pensamento. E a poesia ela se coaduna mais com o quê? Com o livro, com a criação estética literária. A partir disso, dessa criação, o poeta cria um filho literário que, por sua vez, passa a constituir um objeto do pensamento. E, a partir disso, há uma união intrínseca entre o pensar, o agir, fazer com que haja essa proximidade. Não é isso? Então, muitas vezes, nós pensamos que a poesia ela é fundamental a partir do momento que ela vem com uma concepção do pensamento. O próprio Alfredo Bossi, dos seus pensamentos, ele dizia que a poesia ainda é necessária. Não é isso? Então, quer dizer, a poesia ela ainda é. Então, se você pegar essa inferência do ainda, ela quer dizer que já foi.
Hoje, essa concepção de poesia ela é mais eclética, ela é mais conteudística, não podemos dizer, mas ela está mais próxima de um pensamento para atingir uma estética, uma satisfação que o poeta cria para constituir um belo, atingir um objetivo. Então, a partir disso, dessa ligação da criação poética com a criação filosófica, eu acho que as duas têm uma relação estreita no pensar, na maneira de agir, embora com caminhos diferentes para atingir públicos diferentes. É isso que eu penso, é isso que eu vejo. Muito obrigado. Obrigado, Jonas. Wanda? Agora, consegui. Bom, eu vou, em que pese a afirmação do Cícero, eu discordo redondamente dele. Eu acho que não há nenhuma incompatibilidade, elas de forma alguma são inconciliáveis. É uma questão muito simples. A filosofia ela tem um arcabouço, um escopo de estudo da vida, na sua compreensão metafísica, e a poesia, e trabalha com a língua. A língua é a diferença. A poesia trabalha com a linguagem. A linguagem, ela está para além de um sistema de significados, de um sistema de comunicação que se compõe de signos, de vernáculos e de códigos. Ela está para além disso, porque a linguagem ela tem a prerrogativa de ampliar a significância dos entes e das cores e possibilitar ao humano a compreensão simbólica da vida. E a filosofia trata com essa simbologia. O poeta ele trabalha com essa argamassa, com a argamassa da linguagem. Embora o filósofo filosofe e o poeta faça filosofia, nada impede que a poesia tenha seu eixo filosófico. E a grande parte dela tem, porque trabalha com o simbólico. A argamassa do poeta é a linguagem, não é a língua. É o pensamento e a construção imagética do pensamento para que naquela imagem que ele pode construir através de uma estética, ele possa imprimir uma mensagem e, com isso, atingir o leitor. É ali que o poema atinge o leitor, quando a imagem favoreça ao leitor novas percepções e novos sentidos daquilo que está posto na vida. Então, se a poesia não te dá nada além do que a língua já dá, ela não é poesia. Então, é preciso que se tenha essa compreensão de que a poesia trabalha com a linguagem e a filosofia ela estuda a linguagem, porque foi a partir da construção da linguagem que o hominídeo se tornou humano. Lá atrás, muito lá atrás, há milênios e milênios atrás, enquanto éramos hominídeos, todas as comunidades biológicas tinham um sistema de comunicação. Até hoje, a maior parte das comunidades biológicas tem sistemas de comunicação, os golfinhos, os símios, mas nenhuma comunicação é composta com linguagem, sim com a língua. O homem só se tornou humano, só deu o salto do humanoide para o humano quando ele construiu a linguagem. E a linguagem foi que deu a ele a possibilidade de uma compreensão simbólica da vida. Ora, se a filosofia trabalha com isso, o poeta também trabalha com isso. Acontece que o propósito do poeta é outro. Ele não é de explicar, porque o poeta não explica nada. A poesia não salva nada. A poesia ela tem esse propósito de despertar. Eu costumo dizer, quando falo assim, a poesia salva, ela liberta, ela é um alento, um bálsamo. Não, a poesia não é isso. A poesia nos coloca diante de um grande abismo, como a filosofia nos coloca diante de vários abismos que são esses enigmas filosóficos, essas questões filosóficas que estão para a vida toda, como a vida e a morte. A poesia faz isso. Então, onde está
esse status de inconciliável? Eu não entendi essa colocação do Antônio Cícero até hoje, e isso não comporta a minha compreensão desses dois eixos de pensamento do humano. Faz parte de um estudo, de um arcabouço teórico, e é infinitamente provocador e reflexivo. O outro trabalha com argamassa, que é a linguagem, é uma questão, como o próprio Jonas falou, é colocada como uma construção estética, mas o propósito dessa criação do poeta é também filosófico. É se colocar diante da vida, diante das significações simbólicas da vida e despertar para isso. Se alguns conseguem, muito bem, se alguns não conseguem, né? Mas a grande parte dos bons poetas que eu conheço, e eu falo desses que já nos deixaram, e dos grandes que estão aqui colocando e fazendo poesia até hoje, a maior parte deles tem em sua poesia eixo filosófico fortemente apurado. Então, não vejo nada de inconciliável nisso. É o que eu tinha a dizer por enquanto. Fernando, quer acrescentar alguma coisa? Som, Fernando. Só para pegar o gancho ali do que o Márcio Catunda colocou, né, eu acho que em uma obra do Herder, Hyperion, que, só para confirmar, realmente esse casamento, também, a meu ver, eu concordo com vocês, esse casamento pode ser feito, eu acho que é numa passagem de Hyperion, se não me engano, do Herder, que ele questiona justamente a questão da vanidade da vida. Tem uma passagem lá que ele fala, eu não estou aqui para ler agora, mas que ele fala justamente desse sentimento de impotência diante da vanidade da vida, diante da nossa fraqueza, da nossa impotência diante do tempo. Só isso mesmo. Ok, Fernando. Obrigado. Bem, ainda nessa provocação, só para uma frase do Antônio Cícero, que ele separa bem, ele fala que a filosofia ela é uma busca da verdade. O objetivo básico da filosofia é a verdade. Enquanto a poesia, ela não tem essa preocupação com a verdade. Isso são palavras de Antônio Cícero. Vocês gostariam de comentar um pouco sobre isso antes de eu passar para frente? Eu quero dizer uma coisa aqui, Jorge. Sim. Está me ouvindo? Estou, perfeitamente. Então, eu queria dizer o seguinte: cada poeta tem a sua poética. Essa é a poética do Antônio Cícero. A nossa pode ser diferente. Então, há tantas filosofias quanto filósofos, há tantas poesias ou poéticas quanto poetas. A poética é um conjunto de conceitos, né? Características básicas que constituem a poesia daquele poeta. É como quer dizer a filosofia da poesia, né? E a poesia tem por princípio a liberdade. Existe apenas uma regra em poesia, a liberdade, que é uma anti-regra. Então, não há como você dizer a poesia é isso, é aquilo. Há poesias que, sim, buscam a verdade, e outras não necessariamente. A maioria, talvez não, claro. Mas há poetas que estão imbuídos assim, de uma intenção espiritualista de explicar, de desvendar os mistérios e chegar a uma verdade, como fosse uma utopia, porque tudo isso é poesia também, né? Esse sonho de chegar assim, a uma dimensão maior de iluminação e tudo mais, né? E a gente vê a poesia nos grandes místicos, nos Vedas, não é? Lá, que é uma poesia que quer expressar uma verdade dos deuses e tudo mais. Então, acho que é por aí que eu penso, sabe? Vamos para frente. Mais alguém, Ju? A poesia, ela vai tornar possível aquilo que a prosa da realidade torna impossível. Então, isso foi dito por Herbert Marcuse. E aí você tem, se você pegar essa relação da poesia
com a filosofia, você vai ver que todos os nossos grandes poetas, essencialmente os poetas das nossas escolas literárias, eles têm essa relação existencial, filosófica, para descobrir as suas dúvidas, os seus impasses, os seus medos. Então, não há um distanciamento, as duas caminham como uma sobremesa que vai casar de branco sobre um determinado, para dar o auge de um determinado manjar, porque ambas caminham ali, lado a lado, mas no existencialismo, cada uma vai buscar percorrer o seu caminho, como a Wanda falou, traçar essa argamassa dentro da poesia para surgir uma obra perfeita que possa ser admirada lá fora por um leitor. Enquanto que a filosofia está mais na essência da alma, descobrir os sofrimentos, as virtudes, determinar um caminho, por que se é ou se não é feliz, ou se é triste, ou se não é, essas percepções do pensamento, enquanto a poesia ela pode te dar uma alegria ou te fazer refletir momentaneamente sobre um determinado passo que você quer construir, correto? Então, fazer poesia é trabalhar a metalinguagem, é procurar trazer uma plurissignificação para mudar a concepção da palavra metaforicamente, fazer com que aquela palavra ganhe espaços e sentidos diferenciais dentro de um contexto que você quer construir. Eu vejo isso na poesia. Muito obrigado. Obrigado a você. Wanda, acrescentar alguma coisa? Estão me ouvindo? Estão perfeitamente. Estamos sim. Eu quero acrescentar uma coisa. A filosofia, para ela buscar a verdade, ela nega as verdades. É uma constante na filosofia. Ela, para chegar a uma verdade, ela já negou muitas outras verdades. É um processo, não só de busca, mas de negação. Sim. A questão é que o poeta não nega, embora busque a verdade, ele não precisa ter a verdade. Ele inventa essas verdades, porque ele tem a linguagem. E com a linguagem ele pode inventar a verdade que ele quiser. É aí que está a licença do poeta. E como os meus colegas falaram aí, são eixos, cada poeta tem o seu eixo, seu imaginário, os eixos de sua poesia, a sua estética, o que ele trabalha, a sua temática, a sua busca. Então, eu continuo não vendo nada de inconciliável nisso. A questão é o propósito de cada um desses eixos. A filosofia tem um propósito e a poesia não tem propósito nenhum. A poesia é o que é. Ela alcança ou não o leitor, dependendo do que ela transmite, do que ela provoca, do que ela medra, do que ela arrebata, né? Isso vai depender do poeta e do que ele diz. A filosofia tem outro propósito, mas não há nada de inconciliável nisso, porque um poeta pode muito bem colocar para dentro da sua temática poética eixos filosóficos e trabalhar dentro dela esses eixos filosóficos. Isso não quer dizer que ele esteja buscando uma verdade academicamente aceitável. Não, ele não está se preocupado com a verdade, porque essa busca é interior. O poeta sequer está preocupado com o que os outros pensem do que ele diz. O poeta não escreve para o outro. O filósofo escreve para o outro. Perfeito, muito bem, obrigado, muito obrigado. Jorge. Diga. Não, só fazer uma síntese do que nós três dissemos, que nós estamos em caminhos paralelos nos conduzindo para o mesmo objetivo. Não, os três entrevistados não divergiram de maneira alguma, e é muito bom isso, porque assim a gente não tem polêmica interna, não é? Nós estamos na mesma linha. Só enriquece. Exatamente. De acordo com o que a Wanda e o Jonas falaram, a poesia, sim, pode ter um leque de vertentes mais aberto, né? E por ter essa faculdade de mergulhar mais fundo nas possibilidades da linguagem. Mas isso depende do poeta, da vontade do poeta. Se ele não quiser, ele vai pelo caminho mais próximo da filosofia sem
imergir tanto nessa pesquisa linguística, digamos assim. Então, é tudo muito relativo à poética, à tendência, aos objetivos que o poeta deseja alcançar. Não é? Tá bem? Tá ótimo. Já foi dito certa vez que a poesia, que a filosofia deveria ser escrita em forma de verso. Sim. Também. Né, Wanda? E eu acho que ela foi, né? Os pré-socráticos praticamente escreviam em forma de verso, né? Fernando Pessoa, né, que falamos ainda há pouco, Fernando Pessoa filosofava o tempo todo em poesia. Era um grande existencialista, né? Ok, gente. Vamos só. Quando o poeta deslata, ele pode estar querendo dizer o inatingível, né? Como disse o nosso grande sábio Gilberto Gil. Vou ler um Drummond e vou passar para o nosso amigo Marcos Fabrício. Brinde no banquete das musas. Poesia, marulho e náusea. Poesia, canção suicida. Poesia que recomeças de outro mundo, noutra vida. Deixaste-nos mais faminto. Poesia, comida estranha, se nem pão te equivale, a mosca deglute a aranha. Poesia sobre os princípios e os vagos dons do universo. Em teu regaço incestuoso, o belo câncer do verso. Azul, em chama, o telúrio reintegra a essência do poeta. E o que é perdido se salva. Poesia, morte secreta. Marcos Fabrício, um minutinho só, Marcos. Tem uma aqui, vou só anunciar as pessoas que estão cá. Que nós temos Anand Hall, Celso, Domício Chaves, Ismar, Igor Calazans, João Vitor, Jussara Rezende, Marcos Fabrício, Marina Andrade, Mauro Rocha, Noélia Ribeiro, que acabou a sua live. Nunca dá tempo de eu ir na tua, Noélia, que eu estou sempre enrolado aqui, ok? E Lourdes Teodoro, que saiu, que ela falou que teve um dia muito puxado, né? Marcos Fabrício. Olha o som. Os Estatutos do Homem, ato institucional permanente, de Tiago de Mello, dedicado a Carlos Heitor Coni. Artigo 1. Fica decretado que agora vale a verdade, que agora vale a vida, e que de mãos dadas trabalharemos todos pela vida verdadeira. Trago Tiago de Mello, faz escuro, mas eu canto, justamente para poder também contribuir com a ideia de que também a poesia reivindica a verdade, assim como a filosofia. Pode ser por caminhos distintos, como também pode ser por travessias irmanadas. Eu me lembrei certa vez do escritor Rubem Alves, que costumava dizer que enquanto a poesia pensa por imagens, a filosofia pensa por conceitos. Ele demarcou essa divisão. E o Guimarães Rosa, numa entrevista com o seu tradutor, o alemão Guten Lorenz, ele dizia, Guimarães Rosa, de uma maneira bastante peculiar, que tinha uma certa preguiça da filosofia explicativa. E quando a filosofia tinha uma mania explicativa, ao se dirigir com um poema, matava o poema, porque no afã de explicar, a primeira coisa que vai sendo, digamos assim, eliminada é o charme das entrelinhas, que é um desafio mesmo, né? Nós, leitores, passamos por aquele processo entre a compreensão e a interpretação. E quando a gente exercita esse trabalho crítico, a gente está traduzindo entrelinhas. É um dos caminhos. Talvez a gente tente ser tão criativo quanto quem as gerou, né? As entrelinhas. Uma espécie de fazer poesia juntos.
Mas há uma linha da teoria crítica que já usa o seu repertório técnico para poder se dirigir ao texto. A teoria da literatura é uma espécie de exercício filosófico destinado a explicar o fazer literário. Então, é bom também a gente trazer esses elementos. Da poesia dos três, que eu adorei o que me chegou e fiquei muito emocionado, eu queria elogiar o Márcio Catunda pelo poema sobre a água cotidiana, Márcio, porque muitas das vezes há vários poemas sobre o mar. A gente tem uma overdose de mar na poesia. Nada contra, mas você falou do banho civilizatório. Eu me lembrei, por exemplo, de tomar banho cotidianamente, e você diz todo banho é um ato civilizatório. E traz para essa defesa um linguajar das ciências biológicas, das ciências químicas e físicas, que me lembrou muito o Augusto dos Anjos, se me permite esse diálogo. Quando você fala bem-estar anímico, substância neurotransmissora, enzimas vitais, vetor energético, fluxo transparente e reconfortante, né? Então, você traz também aí um trabalho de linguagem, também uma espécie de que a poesia também pode se fazer por ciência, pode se estar ciente do que se passa, nesse sentido também bem genuíno do termo ciência, estar ciente do que acontece ou buscar estar ciente do que acontece. Então, me tocou muito o poema, Márcio, e já vou depois pedir para que você comente os bastidores dessa ideia de água cotidiana, que eu achei muito interessante. Por parte da Wanda Monteiro, Wanda, eu fiquei muito emocionado com o seu exercício filosófico de dividir com o leitor os meandros do fazer poético e da sua poética. Então, a função metalinguística, como disse o poeta e professor Jonas, é uma atitude filosófica diante da poesia, né? Pensar o próprio fazer poético é uma atitude filosófica, por excelência. E eu gostaria muito que você falasse, né, que eu achei muito bom também, a imagem erótica de que a rosa da poesia é gerada pelo encontro entre a carne viva da página e o talo do verbo. Eu achei de uma riqueza. E talvez seja algo para a gente pensar o poeta como um inventor de imagens. E essas imagens, elas são abertas para múltiplas possibilidades de tradução. Eu acho que é melhor do que a ideia de explicação, me parece. E do professor Jonas Pessoa, e poeta, professor, eu queria dizer que eu chorei ao ler o poema Migração. Eu só tenho um coração, eu não nasci em 3 corações como Pelé, eu só tenho um coração. Eu li sentado, porque eu fiquei muito tocado pela história que toca um filho que vai ser assassinado, uma filha que vai ser prostituída, um pai que não manda notícias e uma mãe que, diante de todos esses desconfortos e outros desafios para melhorar de vida, porque é um poema que toca a questão do êxodo, que é algo muito, muito ligado à identidade da nossa literatura, principalmente por um certo movimento chamado movimento regionalista. Eu tenho uma certa dificuldade com esse termo, mas você, professor, dialoga com uma tradição de João América de Almeida, a Bagaceira, Euclides da Cunha, Os Sertões, né? O próprio Vidas Secas, do Graciliano Ramos, o 15, de Raquel de Queiroz, e você faz essa crônica da dificuldade de viver no Brasil, chamada migração, né? Então, eu queria muito que você falasse para a gente mais sobre como é que você, né, chegou a esse tipo de leitura poética sobre essa temática da migração. Espero que eu tenha sido claro no que eu disse e no mais, eu estou muito emocionado de estar aqui entre vocês. Diminui a solidão e muito essa solidão gerada pela pandemia. Muito obrigado aí pela atenção de todos. Então, começando com Jonas.
Jonas, eu vou ler então o poema Migração, porque eu já li, o Marco já li, o Fernando já leu, você conhece, mas nem todos conhecem. Obrigado, Jorge. Migração. Na estrada, a poeira, atrás do pau de arara dos sonhos, com os espinhos dos laranjais distantes. Atrás de meia porta aberta, uma mãe e 3 filhos, o sonho no caminhão, o pai não mandou notícia, a mocinha descalça cresceu, prostituiu-se. O filho mais velho foi para o Amazonas, morreu com um tiro de traficante de ouro. A mãe suicidou-se. O outro filho sepultou a mãe, muito forte. Jonas? Oi? Ouvindo? Opa! Eu sou um exemplo de migração, tá? Né? Eu saí de uma... Estão me ouvindo? Sim, sim, todo mundo. Sim, ok. Eu posso dizer que eu sou um exemplo de migração. Né? Eu saí do Nordeste, onde essa questão da migração ela é muito viva, muito acentuada. Né? As pessoas migram do Nordeste para o Sudeste em busca de melhores condições, e aí você pega o Monteiro Lobato, que vai falar muito bem disso, lá em Negrinha, né? Lá em Negrinha não, lá em Urupês e Cidades Mortas, onde você tem aquela região do Vale do Paraíba, que recebia aquela migração de nordestinos para trabalhar na lavoura da cana-de-açúcar. Outras vezes você tem o nordestino que saía, ainda hoje com menos frequência, que saía do Nordeste para o Norte para trabalhar na coleta da borracha, não é isso? Do seringal. Então, isso, de uma certa forma, estes homens saíam e deixavam as suas famílias desassistidas, né? Com filhos, a mulher que tinha que se virar para trabalhar, para sustentar aquela família, porque aquele homem não mais tinha contato, não mais mantinha contato com a família, muitas vezes arranjava uma outra família, e essas crianças cresciam nessa realidade, desassistidas. Quando eu falo que a mocinha descalça, quer dizer, descalça no sentido da vida, ela está descalça de um pai, descalça de sonhos, talvez, e para ela conseguir se reerguer, o caminho mais fácil que ela encontra é a prostituição, que muitas vezes para ela é oferecida como uma saída da miséria em que ela se encontra, porque aquele provedor não mais a assiste, e ela fica abandonada até de sonhos. É isso que acontece na realidade. Muitas vezes, essas famílias em que os pais migram para um centro urbano maior, para uma metrópole, em que geralmente as famílias ficam numa região menos favorecida economicamente, elas ficam à mercê praticamente da sorte. E as políticas sociais hoje ainda há essas políticas sociais, mas você pegar nos anos 70, nos anos 80, princípio dos anos 80, você não tinha essa facilidade de você ter um programa que assistisse essas pessoas praticamente à margem da sociedade. Então, eu vi nessa imagem a construção de uma realidade, entre aspas, aí, porque cada um pode ter a sua realidade a partir dessa dimensão poética, como foi levantada aí pela Wanda, e aí, a partir disso, foi criada essa situação, esse poema, para refletir sobre esses desmandos sociais que vêm passando, acontecendo, que nada foi resolvido até agora. Eu acho isso o caminho. E a poesia, ela se concentra nisso, em dizer as verdades de forma que ela possa criar, como foi levantado aqui, né, pelo nosso querido debatedor, ela é a criação das imagens, e essas imagens estão aí da forma que você pode visualizar aquelas regiões mais áridas, sem assistência, né, o assistencialismo político que até hoje reina sobre esse Brasil afora. Muito obrigado. É isso. Fabrício, qual foi o poema da Wanda que você citou? O poema da Wanda que eu citei foi o poema 2. Ok, grato. Você pode ler, por favor, Jorge? Com prazer, com prazer. Agradecido. Sobre a carne viva da página,
o talo do verbo ergue totens de sentido. Jorra-lhe, sem pudor, seiva e sumo, a véspera de abril, a rosa do poema. Wanda? Primeiro, eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu não sou formada em filosofia, embora eu tenha cursos de extensão nessa área, né, na área de linguagem e pensamento, dentro do curso de filosofia. Mas eu fui aluna de um grande filósofo. E filósofo não porque era professor de filosofia, mas porque era filósofo mesmo, porque construía conhecimento e tinha o seu arcabouço teórico também. Ele era uma autoridade em Heidegger, era o professor Benedito Nunes, que além de ter sido meu professor, foi meu padrinho, amigo pessoal. E eu muito lembro de muitas das nossas tardes de conversa na beira da Baía do Guajará, no Pará. A gente ficava na beira do rio, conversando. E lembro de que muitas vezes em sala de aula ele cansava de dizer isso. Ele, além de ser um filósofo, ele tinha como objeto de pesquisa a poesia, porque ele buscava, dentro desse exercício filosófico, encontrar eixos filosóficos dentro do poema, traçado dentro de uma imagem. Então, ele dizia muito claramente que o poeta, primeiro ele capturava a imagem fora, mas ele a refazia dentro. E o lugar dessa imagem é o pensamento, onde ele constrói uma imagem. O desafio é transpor essa imagem para a página e elaborar, através de uma construção imagética, essa imagem com a linguagem. E para que essa imagem possa alcançar o seu propósito, ela tem que ter uma mensagem. Então, são dois desafios. É construir a imagem e que dessa imagem possa extrair uma mensagem. Dentro desse ponto de vista, ele sempre tinha seu estudo filosófico, porque, além de ele estudar obras de Clarice, ele estudava outros poetas. Era uma perseguição implacável dele diante do poema, capturar dentro do poema o eixo filosófico e dentro da imagem qual a mensagem filosófica. Né? Eu, quando fiz esse poema, eu só fiz. Eu capturei essa imagem dentro do pensamento e coloquei na página. Depois trabalhei a imagem. Né? Eu penso que o poeta ele trabalha com a página em branco como se trabalhasse com uma carne, né? Mas é com a palavra, com a linguagem, essa a sua argamassa, o que ele tem de linguagem, o que ele tem de percepção e sensorial dessas imagens que são provocadas no pensamento dele, ele tenta transpor e dali extrair algum tipo de mensagem. Né? Eu não sei nem quando eu fiz esse poema, eu sei que eu fiz ano passado, ele faz parte do livro A Liturgia do Tempo, que foi lançado pela Patois, e é mais ou menos isso que eu tento dizer, esse totens de sentidos que são erguidos na própria imagem que o poeta constrói. E são esses sentidos que têm que ser capturados pelo leitor ou não, né? Porque isso quem vai dizer é o poema. Se o poema atinge ou não o leitor. É como o professor Márcio Catunda disse, e o Jonas também tão ricamente disse essa questão. Cada um tem a sua estética, tem a sua forma. Alguns poemas atingem leitores, outros não atingem nenhum leitor. Né? Mas o poeta ele não escreve pensando no leitor, ele escreve. Né? E eu quero dizer isso, que o desafio nosso é erguer essa imagem. E dentro dessa imagem erguida, que essa imagem jogue nos sentidos, né? Para que possa aflorar no leitor outras percepções, que não as que estão aqui fora no cotidiano, mas outras percepções que trabalhem com o simbólico, né? com o que a vida não nos dá de forma visível e sólida. Né? O poeta caminha nessa linha, nessa zona de fronteira entre língua e linguagem. Né? E o desafio é trabalhar com as invisibilidades. E dessas invisibilidades, provocar no leitor
novos sentidos e novas percepções das palavras, porque, afinal, são as palavras que nomeiam o mundo. Tudo que é nomeado existe. Agora, o maior propósito é imprimir sobre essas palavras e delas extrair não o significado, mas as suas significâncias. Obrigado, Ivana. Bem, água cotidiana. A água e seu vetor energético. Começar de novo, desculpe, perdi o ritmo. Água cotidiana. A água e seu vetor energético. Dela fomos feitos e precisamos dela, dentro e fora do corpo. Pelo olfato, exercita a estética dos sentidos. Tomar banho é um ato civilizatório. É um pacto com a água, no qual nos rendemos à fonte da vida. E nos alegramos com os afagos do seu fluxo transparente e reconfortante. Sua energia, que estimula as substâncias neurotransmissoras e as enzimas vitais. Esse bem-estar anímico, esta festa de frenesi da água fria e revigorante, é preciso render-se à água como quem se rende às evidências, como quem aceita a vida e dá mais um passo no dia que avança. Que a água seja sempre o nosso principal remédio existencial, que possamos sempre nos alimentar do seu conforto, do seu eflúvio, que nutre o ectoplasma e nos alivia a sede e nos prolonga a vida. Márcio Catullo. Muito bem. Eu devo agora, então, dizer o que eu penso, não é? Da ideia e a sugestão muito boa de ler um poema de cada um de nós. Acho isso muito bom, porque nos permite falar da nossa ideia de poesia, né? O que eu dizia antes, da nossa poética. E a minha é que eu entendo assim a poesia como também um veículo de transmitir essa mensagem de que nós somos a própria natureza, nós somos compostos pela natureza, estamos integrados nela. Então, ela está dentro e fora de nós, nós estamos imersos na natureza, esta natureza que nos circunda. Nós nos alimentamos de ar e de água, basicamente, mais intensamente e mais vezes durante o dia do que de substâncias sólidas, mas também nos alimentamos das plantas, dos vegetais, dos minerais e até dos animais, né? O homem é um animal predador nesse sentido. Então eu componho uma poesia que eu diria que é ecologicamente espiritual, porque eu quero falar do homem e da natureza, simultaneamente, de uma forma holisticamente integrada. Então nós respiramos o ar, nós bebemos a água e com isso nós nos sentimos vivos dentro dessa natureza. E é nesse sentido que eu escrevi o poema da água, porque eu sinto isso como o que é vital para os seres humanos, a luz do sol, o ar e a água, basicamente. Depois vem os outros alimentos, as outras necessidades. Eu já escrevi dezenas de poemas sobre a água, sobre o mar, sobre todos esses temas eternos que falam, que contemplam os elementos da natureza, né? O vento, a lua, os vegetais também, não é? As plantas, as paisagens, as flores, tudo isso, quer dizer, são temas que estão aí presentes na poesia de todos os tempos, não é? E que nunca deixarão de existir enquanto existir o ser humano. Tá bem? É assim. Alguma consideração, Fabrício?
Bem, primeiro eu fiquei entusiasmado aí com a resposta dos 3 poetas. Wanda, eu quero lhe dizer que, para mim, a função metalinguística ela é uma prosa poética. Ela é uma capacidade de a gente fabular sobre o que a gente está fazendo. Não é para explicar, não é para dar conta do poema. Então, assim, por exemplo, a gente conversou sobre a sua poética e chegamos na conversa com Benedito Nunes. Eu também tive o prazer de ser aluno na UFMG. E foi muito bacana te perceber também contando a sua história com a filosofia, falando da sua formação e dizendo uma coisa que eu escuto muito, né? Do tipo, olha, primeiramente a gente tem uma necessidade própria de escrever, de fazer poesia, e necessariamente essa intenção não está ligada à expectativa do outro, né? Você vem falando muito essa questão ao longo do nosso debate aqui, né? Para quem escrevemos, né? Talvez na comunicação essa pergunta esteja bem ligada ao outro, sim, para que o outro entenda. Mas a poesia faz bagunça, no bom sentido, nessa vertente comunicativa mais estímulo e resposta, mais mecânica, né? Então, isso eu acho assim, que foi muito bacana da sua parte. O professor Jonas, eu achei assim muito interessante, professor, o senhor contar também sua história de vida, e como a sua história de vida alimenta o poema, e como o seu poema também lida com outras histórias de vida. Me lembrou muito a poesia social, que também é uma categoria bastante nobre, meio conhecida como poesia ativista, ou poesia do engajamento, que é também uma preocupação do poeta em falar a verdade, né? É um canal aí muito fértil, né? E alguns vão até chamar de poesia panfletária, e eu não estou falando panfletária no sentido negativo, não. Tá? Os manifestos literários, por exemplo, né? Há toda uma linha de produção literária que tem um compromisso em deslindar as verdades, né? A tirar, né, do fundo do tapete aquela sujeira que o poder, principalmente, evita tratar, ou que a gente, às vezes, foge de certos assuntos que, de algum momento, a gente precisa, sem dúvida nenhuma, enfrentar e dizer a respeito. Não à toa, o medo e o fascínio são 2 elementos que motivam muito a gente escrever poesia, né? Então, esse encontro especial com a verdade, né? Como diz o Elcio de Toledo, fabular a verdade, né? Acho que isso é não a tua fábula, lembra a moral da história? Quer dizer, a gente tem um histórico, sim, de busca da poesia pela verdade. Eu achei legal vocês levantarem isso. E obrigado, professor Márcio, por ter falado também de uma tradição que é muito cara ao Brasil, que é a literatura, a relação da literatura com a natureza, né? É só a gente pensar, por exemplo, no arcadismo, né, do Cláudio Manuel da Costa, pensar na escola romântica, né? As obras do José de Alencar, Iracema, por exemplo, as descrições de Iracema são todas elas ligadas e com metáforas direcionadas à natureza, né? Então, a gente também tem uma tradição interessante, até por ser um país, né, de uma potência ambiental, né, como o Brasil é. Então, a gente também tem elementos de sobra para falar dessa relação, por mais que o Nelson Rodrigues, certa vez, dizia que se sentia incomodado quando falou assim que o Brasil é uma paisagem, né? Ele dizia, opa, o Brasil é mais do que uma paisagem, né? Então, são coisas interessantes aí que me chamou a atenção da leitura dos 3, da poesia dos 3, e que eu agradeço muito aí ter participado dessa roda. Eu gostei muito dos comentários do Marcos Fabrício, especialmente a respeito do meu poema, né? E que achei bastante pertinente e esclarecedor, inclusive porque você evocou aí as influências de Augusto dos Anjos na minha linguagem literária, que eu considero Augusto dos Anjos um dos maiores poetas, não da língua portuguesa, mas da literatura universal. Verdade. Muito grato.
Bem, só informação, Benedito Nunes, Prêmio Jabuti de 1987, por Passagem para o Poético, Filosofia e Poesia em Heidegger. Muito obrigado, Clerton Evaristo, pela informação. Nossas reverências a Benedito Nunes, um grande mestre da arte do pensamento, da literatura, da filologia e da filosofia, e tudo. É um homem, um polígrafo de uma versatilidade imensa, absolutamente genial. E um grande estudioso de Clarice Lispector. Sim. Grande estudioso de Clarice Lispector. Isso. Grande estudioso de Clarice Lispector. Benedito Maravilhoso. Nunes. Eu queria falar um pouco dele. Ele era um homem de uma simplicidade absoluta, mas essa simplicidade estava assim ao lado da singularidade. Que era, ele exercia uma coisa que poucas pessoas exercem hoje, que é a contemplação. Ele se dava ao direito de ficar horas diante do rio, contemplando a vida de fora para dentro. E era um homem de uma simplicidade absurda e um professor terno e essa grande assimilidade. O Benedito Nunes foi considerado uma das 500 personalidades globais, por ser considerado a maior autoridade em Heidegger do planeta. Maravilha. E era um homem estudado em Berlim, em várias universidades do mundo. Obrigado. Vamos ao poema de Nietzsche. O imperecível é símbolo. Deus, o insidioso, é surpresa de poeta. A roda do universo roda de fim em fim. O ódio a chama miséria. O louco diz que é jogo. O jogo do mundo, imperioso, mistura ser e aparência à eterna loucura. Mistura-nos a ela. Bem, eu quis falar esse poema porque a nossa filosofia, lá do início de Sócrates, né, onde ele compôs uma linearidade, você queria ter aquela linearidade para chegar ao resultado, para chegar ao fim. Olha, mas as coisas mudaram. Eu acho que é muito difícil hoje pensarmos em linearidade, né? Porque hoje, vamos supor, até a década de 70, 80, você não tinha, nós jamais poderíamos fazer esse evento aqui, porque não tinha o computador, muito menos as vantagens que ele trazia. Porque hoje, dentro dessa tecnologia, né, onde trouxe um futuro, uma mudança tecnológica, a rapidez dessas ações sociais, né, a filosofia não pode ter mais essa linha causal. Eu acho que hoje devemos pensar a filosofia em rede, porque o nosso pensamento hoje é em rede. Você não tem mais um pensamento linear, tem um pensamento em rede. E a minha pergunta é isso, nesse pensamento em rede, como é que fica? Será que a poesia vai fundir com a filosofia ou a filosofia vai fundir com a poesia? Quer dizer, a filosofia vai necessitar de uma nova linguagem para conversar com essa diversidade de pensamentos hoje? Vamos começar com a Wanda. Já está aqui. Falou disso agora há pouco, né? A linguagem é um processo. O sistema de língua, o sistema de comunicação, a língua, ela é um arcabouço fechado. A língua está posta. É um sistema de comunicação que está posta por um enumerado de signos, de símbolos, de vernáculos. A língua é um arcabouço fechado. A linguagem, não. Por isso o poeta inventa a língua. Porque quando o poeta ele imprime as palavras mais do que os significados que estão ali na lexicografia. A própria lexicografia hoje, ela já abarca mais do que o significado. Hoje a lexicografia é estudada no mundo todo sob um ponto de vista contemporâneo da prosódia, as concepções várias
culturais. Quer dizer, hoje, essa questão do significado lexicográfico da palavra tem um outro patamar. Porque o que está acontecendo com o mundo, hoje, existem fenomenologias que têm que ser renomeadas. Hoje, as palavras não cabem mais para explicar essa fenomenologia que acontece no mundo, dentro das lavouras artísticas, dentro da lavoura da sociedade civil, da polis, da sociedade. O mundo está para além disso. As palavras hoje são insuficientes para explicar. Por isso está posta a poesia. Porque a poesia tem a linguagem e ela imprime as palavras mais do que seus significados. Ela tem, por isso que ela trabalha com as figuras, com outras figuras. Então, se você diz que precisa de uma outra linguagem, precisa. E por isso que ela está aí. E ela está viva e pulsante e em movimento, porque a linguagem ela é um processo. Assim como o próprio pensamento é um processo, assim como a própria vida é um processo. A mente é um processo. A mente humana não é uma coisa que esteja ali arraigada no próprio cérebro, ela está para além daquilo. Quando o Katunda falou daquele poema magnífico dele, e ele falou da sua concepção holística e sistêmica, essa concepção holística e sistêmica, embora tenha nascido há uns poucos anos atrás, tenha sido discutida e colocada a ponto de debate pelo Fritjof Capra, através da obra dele A Teia da Vida e as outras obras, ela já existe há muitos milênios. Ela existe desde a Grécia Antiga, quando se tratava de Gaia. Todos nós somos humanos, somos parte física e orgânica da Terra. E a gente só tem chance de preservar esse planeta quando a gente tiver a plena consciência disso. Nós não estamos apartados da Terra. Nós não estamos nem acima nem abaixo da natureza. Nós fazemos parte física e orgânica da Terra. Por isso que a mente é um processo. A mente é um processo e o pensamento é um processo, porque ele depende dessas imbricações e dessas implicações com toda a fenomenologia que acontece no mundo. E com essa discussão filosófica intensa e infinita que é vida e morte. Obrigado, Ana. Márcio? Pois bem, então eu entendo o seguinte, que a poesia está sempre reinventando a língua, está sempre refazendo a linguagem. E isso é um movimento perene. Existe uma poesia perene que mantém as suas raízes tocadas, porém se manifesta, digamos, externamente através da própria linguagem com elementos de inovação, não é? O ato de escrever em si é comparável ao trabalho do alquimista, em que ele mescla substâncias. Então, os poetas, os escritores, os artistas, de modo geral, combinam fórmulas da tradição, não é? Para criar novas concepções lúdicas. E estas novas expressões não anulam, não aniquilam as formas anteriores. Elas apenas acrescentam um dado novo, preservando tudo o que sempre existiu na tradição. E isso é que é uma maravilha. Então, muitas pessoas dizem a poesia simbolista parnasiana romântica está superada. A clássica já está superada. Impossível, é uma falta de conhecimento dizer uma coisa dessa, ou uma atitude digamos, de pretensão excessiva, né? Porque, veja, com Camões, jamais deixará de existir um Shakespeare, um Dante Alighieri, que são formacionais, são formadores de civilizações, de idiomas. E hoje em dia nós temos poetas que vêm dessa tradição, que romperam com alguns cânones, mas que continuam vinculados a essas correntes antigas e permanentes, não é? Então é assim que eu entendo, para mim, o que é a criatividade literária, a criatividade artística de um modo geral, porque nas artes visuais também assim se faz, também na música a gente vê como os compositores vieram evoluindo no sentido de resgatar as formas,
as melodias, as harmonias antigas, refazendo-as, mas mantendo sempre uma linha permanente dentro dessa criatividade que evolui. Tá bom? Obrigado, Márcio. Jonas Pessoa, por favor. Como bem falado aí pelos meus colegas, pela Wanda, pelo Márcio, já levantaram toda a questão. O próprio Graciliano Ramos dizia que é muito difícil defender só com palavras a vida. E aí nós temos essa questão da poesia como uma linguagem que se reinventa. Você tem a língua, que ela é para todos, é acessível a todos. Agora, cada um vai criar a sua linguagem. E o que é que essa linguagem vai representar dentro daquele contexto literário? Que linguagem eu quero expressar através daquela língua? Quando nós não temos a capacidade de usufruir desses vocábulos da língua e os deixamos morrer, nós nos tornamos incompetentes enquanto falantes. Então, a poesia ela vai expressar essa linguagem para que ela se dilua em interpretações, em imagens e crie, no ambiente do leitor, uma visão que possa dar a ele uma dimensão lúdica, uma dimensão existencialista, uma dimensão que possa fazer com que ele caiba naquele mundo que a própria poesia cria. A poesia, ela acentua essa comunicação a partir do momento em que eu posso traduzir um sentimento, uma emoção, e ver nela uma capacidade de enxergar a vida dentro da minha potencialidade de observação. Então, o que pode ser real para um, talvez não seja para todos. Essa linguagem que eu crio, qual é a concepção que ela vai ter, qual é a potencialidade de comunicação que ela vai ter para que o signo linguístico seja decodificado? Qual é o significante? Qual é o significado disso? Qual é a mensagem que ela vai procurar trazer para abordar uma questão social, uma questão romântica ou qualquer que seja uma situação? Eu lembro de um episódio que a minha neta vivia me pedindo livro, né? Vovô, me dá um livro, me dá isso, daquilo. E eu dizia assim, minha querida, lê os livros do vovô. Ela só fez aspas. Ela disse assim, eu não quero dar depressão. E aí eu pergunto, qual é a linguagem? O que é que eu estou construindo? Que tipo de poesia eu estou trazendo para o mundo? Né? Então, essa linguagem diversificada é muito diferenciada no potencial da visão de cada um. Cada um cria a sua própria linguagem, obedecendo às regras sistemáticas da língua. Eu acho isso. Bom, obrigado. Obrigado, Jonas. Obrigado, Jonas. Bem, gente, nós vamos agora para a segunda parte